Todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui e eu quero compartilhar um texto sagrado da palavra de Deus que está escrito na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que está escrito na palavra de Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus queridos e amados irmãos, eu louvo o nome de Deus, porque Jesus Cristo foi quem disse: examinais as Escrituras, porque só julgais ter nela a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós só podemos ir até o Pai por intermédio de Jesus Cristo. Meus queridos, quando eu pedi ao Espírito Santo uma palavra que viesse ao encontro das nossas necessidades nesta manhã, o Espírito Santo me fizera lembrar deste contexto sagrado que ora acabamos de ler, que está ratificada na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo está exortando a igreja em Filipos, porquanto Paulo percebe pelo Espírito que há uma grande competição entre os irmãos. O Espírito Santo ele dá para Paulo discernimento de saber como a igreja está se comportando. E sem precisar de fofoca, Paulo, movido pelo Espírito, percebe que há uma degladiação interna entre os irmãos, ou seja, uma briga por causa de poder, por causa de microfone, por causa de cargo. A igreja em Filipos era movida por elogios, a igreja em Filipos era movida por aplausos. Aí os irmãos viviam brigando por causa de poder. Um queria ser maior do que o outro, esquecendo que a Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último, porque os exaltados serão abatidos, mas os humilhados serão exaltados. O segredo da vitória é: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Não é aprovado aquele a quem se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Porque Deus é juiz, a um ele abate, a outro ele exalta. Deus honra quem ele quer honrar. Deus exalta quem ele quer exaltar. Só que os irmãos estavam brigando. Aí Paulo percebe que há uma grande contenda entre os irmãos. Aí Paulo faz uma carta, escreve essa epístola e ele deixa ratificado esse contexto dizendo: irmãos, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, Paulo estava falando: não queira ser maior do que o seu irmão. Porque hoje, no nosso dia, a gente vê aí a competição. É uma guerra. Fulano canta melhor do que fulano na igreja. Fulano prega melhor do que Beltrano. Entendam, sem o Espírito Santo, ninguém vai a lugar algum. É o Espírito Santo quem faz com que o ministério ganhe notoriedade. A unção do Espírito Santo é quem faz a diferença nas nossas vidas. Por isso que Paulo também lhe recomenda em outra epístola dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí eu fico pensando, irmãos, nessa pandemia que nós estamos enfrentando, nessa grande dificuldade, que as igrejas foram fechadas, os templos, aqueles irmãos que eram fãs de microfone, que não soltavam o microfone por nada, aqueles irmãos que viviam fazendo as coisas para se promover no púlpito da igreja, como é que estão a fé desses irmãos? Eu fico imaginando pessoas que eram movidas por elogios, eram sustentadas por cargo de igreja, nunca tiveram uma particularidade com Deus no seu quarto, nunca tiveram uma experiência particular com Deus no monte, na oração, viviam só querendo se promover no meio das pessoas. Como está a fé dessas pessoas, meus amados? É por isso que Deus está permitindo essas coisas que estão acontecendo, para que a gente tenha uma particularidade com Ele, para que a gente tenha uma experiência própria com Ele. Porque não podemos estar vivendo experiência de A e de B. Temos que ter uma experiência própria com Deus. É tempo de termos uma experiência. E como é que a gente adquire experiência com Deus, irmão Rei? Vou lhe explicar.
O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. A igreja não estava orando, e Deus está permitindo tudo isso para a gente se voltar para Ele, para a gente nos arrepender dos nossos pecados, porque aquele que encobre os seus pecados não prosperam, mas aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Escrito está, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Às vezes eu estou orando e eu fico pensando, como é que estão os artistas gospel de Jesus? Aqueles que estavam cobrando 10 mil reais, 20 mil, para fazer um show gospel, para cantar alguns louvores, que diz que é louvores, que eu não creio que sejam louvores. Aqueles pregadores que estavam enriquecendo nas costas da igreja. Eu preguei, eu repito, a igreja não é prostituta que cobra por programa. De graça nós recebemos o dom, Deus nos emprestou. E um dia o dono do dom vai cobrar pela ferramenta. Eu te emprestei o dom, o que foi que tu fez? Granjeei, Senhor, enriqueci, fiz muita fama, tive muito sucesso. Mas o Senhor diz, aqui tu não entra. Então, irmão, é tempo de nos voltarmos para Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, arranca do nosso coração todo orgulho, toda prepotência, toda vanglória e enche nosso coração do teu amor e de humildade para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Importa que a gente diminua, Senhor, que o Senhor cresça, que a gente sume, que o Senhor apareça. Obrigado por tua presença, por tua graça e pela oportunidade que nos deste nesta manhã de recomeçarmos diante de ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.